Olá, boa noite, bem-vindas e bem-vindos a esse pós-jogo no canal do Bolivar. Está começando agora, 10 horas, né? 10 horas e 20 minutos, aí na capital mundial do Galo. O Galo nas quartas de final da Copa do Brasil, após essa vitória. Está aí, pós-jogo, Atlético 3, CRB 0, jogo de volta, oitavas de final da Copa do Brasil. O Galo colocou no bolso mais de 4,5 milhões de reais com essa classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Né? Você esteve na Arena MRV, como o mestre Eduardo de Ávila, que vai participar desse pós-jogo conosco aqui, assim como o jornalista Vitor Martins, que está chegando também para participar desse pós-jogo conosco, pedindo desculpa, 20 minutinhos de atraso, até em função da coletiva do Gabi Milito. Gabi Milito, na sua coletiva lá, diretamente da Arena MRV, respondendo à imprensa. Mas bem-vindos, que bom que vocês estão aqui nesse pós-jogo do canal do Bolivar e vamos analisar. Eu já posso começar essa análise desse pós-jogo falando o seguinte: uma atuação convincente, segura do começo ao fim, né? Para definir em 3 palavras: organizado, intenso e concentrado. Organizado porque Everson voltou, e voltou muito bem, apesar de não ter feito nenhuma intervenção. O Atlético chutou 9 bolas ao gol no primeiro tempo, sem nenhuma chance do CRB, do Clube de Regatas Brasil. Né? No segundo tempo, o Atlético ampliou, dobrou o número de finalizações, 18-0 do CRB, que terminou a partida sem chutar nenhuma bola no gol. Né? Então já é um sinal de um time mais organizado. O time do CRB é um time mais frágil, é um time de segunda divisão, é sim, mas impôs dificuldade. A falta de concentração que o Otávio saiu falando, que o time teve essa noite, e como jogou bola o Otávio, faltou nos primeiros 6 minutos, lá em Maceió, lá no Rei Pelé, quando o Atlético perdeu de 2-0, logo aos 6 minutos, teve a contusão do Hulk aos 14 e teve que correr atrás para chegar à igualdade, terminando em 2-2 e precisava da vitória essa noite. Mas mais do que a vitória, uma vitória inconvincente. Como eu disse, um time intenso desde o primeiro minuto, um time com marcação, com linhas altas, um time jogando, sabendo pelo que estava jogando, sabendo que era um jogo decisivo, precisava dar uma resposta para a torcida. E deu, do primeiro ao último minuto. Agora, uma resposta que não veio ainda, e tomara que venha, e precisa vir, é o estado do gramado da Arena MRV. Vamos falar muito sobre isso também. Mas esse é o pós-jogo do canal do Bolivar. Bem-vindo, mande sua mensagem para cá, faça questão de registrar. São exatamente 2 patinhos na Lagoa, 2 vezes, 10 horas e 22 minutos, na minha doce querida BH, aqui na minha amada Almada, já passam de 2 horas e 23 minutos, né? E se você que está aí em Belo Horizonte, que está chegando para fazer esse pós-jogo junto com a gente, o Galo ganhou, né? Você tem uma oportunidade, assim que acabar esse pós-jogo, né? Claro, você não vai perder esse pós-jogo, tem muita coisa para a gente debater, tem o mestre Eduardo de Ávila para receber, mas de dar uma passadinha para celebrar essa vitória do Galo, porque o Galo ganhou, jogou bem, ganhou moral para o sábado à noite, no clássico contra o Cruzeiro. Mas você que está em BH, quem dera eu ter um Alfa Romeo, né? O Xandão, Alexandre Fidelis, o grande comandante, meu grande irmão, está lá no Rei do Pastel, comanda há mais de 30 anos a Savassi, são 6 lojas, 3 delas abertas 24 horas, e você tem o melhor pastel de BH, pertinho de você. Nossa, imagina agora, Fernando Tori, tomar uma cerveja gelada e comer aquele pastelão assim, cheio de recheio, feito na hora. Que delícia. Então, eu não perderia por nada essa oportunidade. Um abraço, Xandão, meu irmão. Você mora no coração e não paga aluguel. Coração de boi. Xandão, que é pai da Larinha e é o comandante da Savassi há mais de 30 anos, o rei do pastel, o melhor pastel de BH. Mas nós vamos falar muito desse pós-jogo. Nós vamos ter a presença, como eu falei essa noite, do mestre Eduardo de Ávila, está sempre conosco, e também do grande jornalista Vitor Martins, que inclusive deu em primeira mão que o Deivinho não, o Deivão da Massa seria do Galo, e como que a Massa está feliz e satisfeita, e como que ele está emocionado. Chega um camisa 9. O Atlético venceu hoje, penso eu, e com a consistência que venceu, com a organização que venceu, porque o Milito colocou, é o que todo mundo está falando, gente. Olha a bola que o Saravia jogou,
2 gols. O Eltinho, que estava, um abraço para o Eltinho Novaes, fez uma grande transmissão na Amazon Prime, né, com grandes intervenções, sempre. Ele perguntou, Saravia, já tinha feito 2 gols? Ele falou, nunca tinha feito 2 gols. E além de 2 gols, jogou muita bola o Saravia e joga muito na lateral direita, ao lado de Fux, que também fez uma boa partida. Teve um lance no segundo tempo que ele rompeu todo o meio de campo e chutou. O Alonso, né, um pouco mais plantado, menos ativo da última vez, e o Saravia, né, que se a gente fosse fazer um recorte, o melhor jogador do primeiro tempo teria sido o Saravia, pelo gol, pelo golaço, de bola de pé em pé, e que assistência do Otávio, achando o Saravia para colocar para as redes e abrir o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, e depois dando uma assistência primorosa, né? Primorosa, para o Saravia fazer o primeiro dele, o Atlético fazendo 2-0 e mostrando para o Galo de Pajuçara ou para o Galo de Campina, não sei. O nosso é Galo. Aí eu posso até falar isso com quem estava fazendo a transmissão, uma ótima narração, mas quando fala do Galo, não precisa falar Galo de Minas Gerais, é Galo Mineiro, isso é o cume da redundância. Atlético Mineiro já é redundância para nós. Entendam isso. Agora, Galo Mineiro é de lascar o cano. É de lascar o cano. E com todo respeito ao Galo de Pajuçara ou Galo de Campina, que desafiou o Atlético essa noite, impôs muita dificuldade no jogo de ida, mas dessa vez não suportou a pressão do Atlético e da massa do Galo, que nesta noite do dia 7 de agosto, né, completou, chegou, superou a marca de mais de 1 milhão de torcedores na Arena MRV. São 30 jogos nesse período, vai fazer um ano agora no final do mês de agosto, né? E a massa do Galo já rodou a roleta mais de 1 milhão de vezes. Essa é a torcida do Atlético e a gente não tem dúvida nenhuma que é a torcida mais apaixonada do Brasil e que vai com muita moral. Que, como eu disse, vimos um time novamente organizado, num 4-4-2, porque teve Saravia na direita, teve Fux, Alonso e Arana. No meio, teve o Otávio, que arrebenta com a bola. Como está jogando bola o Otávio? Como está maestrando? Manda no meio de campo o Otávio, ao lado do Alan Franco. Bernard, muito ativo no primeiro tempo e variando, inclusive, dos lados. Scarpa, Paulinho e Cadu, que perderam, inclusive, oportunidades que não se pode perder. É proibido perder, sobretudo nos 2 primeiros jogos. Sobretudo nos 2 próximos jogos, quer dizer, contra o Cruzeiro, 9h30 da noite, no Mineirão, no sábado, e na próxima quarta-feira, lá no Gasômetro, jogando contra a equipe do São Lourenço, abrindo as oitavas de final da Copa Libertadores. Mas eu estou falando muito, é só um apanhado, porque eu quero trazer ao palco esses 2 convidados que sempre abrilhantam o canal do Bolivar. Eu quero agradecer sempre e desde já o mestre Eduardo de Ávila, que eu vou trazer ao palco primeiro, pedindo e agradecendo a compreensão ao nosso grande jornalista Vitor Martins, porque a antiguidade é posto. No Exército eu aprendi isso, a antiguidade é posto. Mestre Ávila, bem-vindo ao palco. O Galo ganhou e uma vitória convincente que dá moral para o clássico do próximo sábado. Boa noite, estava na arena, como é que você viu essa vitória do Atlético? Boa noite. Olha, fazer uma live depois que ganha é muito gostoso, né? A última que nós fizemos foi no final de semana, que eu estava lá em Araxá, aquela derrota lá pro Criciúma, e nós combinamos, né? Quarta-feira a gente faz de novo. Fui para a arena estava legal, 34 mil e poucas pessoas, até teve um pouco maior do que eu imaginei, porque depois do empate semana passada e do revés no final de semana para o brasileiro, eu temia que pudesse afetar a presença de público. Foram 34 mil, quase 35 mil. 34.711, mestre Ávila. E uma festa, uma coisa maravilhosa, a torcida cantando o tempo todo. Então, é esse o Galo que a gente quer. Você chamou atenção aí na sua fala inicial, a questão, foi o CRB que é o time mais fraco? Sim. Nós empatamos com o CRB há uma semana atrás, nós perdemos com o Criciúma há 3, 4 dias atrás. Então, já mostra assim, um time mais organizado. Eu não chego assim, a dizer que o treinador estava temando. Não chego a esse extremo, não. Mas ele percebeu que precisa ter uma defesa compacta. Nós não tomamos nenhum gol hoje. Né? Em quase todos os jogos a gente estava tomando gol. Não tomamos gol hoje. Tivemos 2 laterais que, coincidentemente, fizeram os 3 gols.
sendo que o segundo foi o cruzamento de um lateral para o outro lateral que balançou a rede. Sim. Então, eu acho que está assim, mais do que claro, o Milito, o seguinte: Saravia é titular, Arana é indiscutível, 2 zagueiros ali, e o esquema dele hoje funcionou. O CRB, embora seja um time mais frágil, eu repito isso, o CRB não ameaçou em momento algum. Sabe aquele jogo que você assiste assim, ó? Hoje o Henrique André esteve lá comigo no intervalo. Eu falei: Henrique, tá legal para danar, eu não estou tenso, eu estou leve, eu estou curtindo tudo. Então foi muito bom, e agora que vem a próxima fase, aí vamos ver quem é que vai vir no sorteio a ser realizado pela CBF. Os cruzamentos também já se definem na Copa do Brasil e avançar na Libertadores. Tá bom? Exatamente. Bressa Eduardo de Ávila, e eu vou agora trazer ao palco o grande Vitor Martins, grande jornalista Vitor Martins. Boa noite, Vitão. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite de participar desse pós-jogo do Canal do Bolivar, de Atlético 3, CRB 0, Atlético classificado para as quartas. Você esteve lá na arena, né, Vitão? Uma vitória maiúscula que dá muita moral, com um time mais organizado, intenso, como víamos o Milito logo no início do comando técnico dele do Atlético, e com apetite também, de uma forma assim, resolvendo muito rápido, concentrado, né, Vitão? Aquela concentração que faltou lá no Rei Pelé, o Otávio fala disso na saída. Boa noite, bem-vindo, Vitão. Boa noite, Bolivar, boa noite ao Ávila, boa noite quem está acompanhando, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem vai ver depois, né, quem não estiver ao vivo. Exato. Antes de responder a sua pergunta, só 2 ponderações. Se me chamar depois do Ávila, não tem problema nenhum, pô. Isso aí está doido, hein? Isso aí, existe um negócio no mundo que chama hierarquia, e eu sou um cara que sei respeitar a hierarquia. E um dos motivos de eu estar aqui, além de estar com grandes amigos, eu gosto de ouvir essas pessoas. Então, para mim, não tem problema nenhum. E outra, na hora que eu loguei aqui, eu mandei até mensagem para você: vou jantar, porque vou trazer um time que eu vou jantar ali. Aí eu entrei você fazendo mexer do Rei do Pastel. Se tivesse um Rei do Pastel ali próximo à arena, eu teria comido lá. Não ia vir comer macarrão aqui antes de entrar na live. Claro, você mora do lado, o Ávila mora do lado, para ele estar tranquilo, né? Da professor Moraes com o Cotor ali, tem um Rei do Pastel ali. Para ele é bom. Para ele, se faz à vontade aí, ele só desce e vai lá e come. Para a gente estar um pouco mais longe, não dá. Então vamos lá, Bolivar, sobre a questão do jogo. Rapidinho, vocês comentaram sobre o ambiente. A minha sensação, né, foi o 30º jogo, 1 milhão de torcedores. Cada vez mais eu sinto o atleticano se sentindo em casa. Muitas vezes a gente via reclamações da arena que você sentia que era aquela coisa da rotina, que eu falo que o torcedor é a rotina, né? Pô, uma torcida que frequentou o Mineirão entre 50 e 60 anos, ela já tem ali um lugarzinho que gosta de assistir o jogo, onde parar o carro, onde tomar uma cerveja, onde fazer o lanche. Essa rotina foi quebrada. E a gente, ser humano, a gente sempre procura a nossa rotina, né? Claro. E eu tô vendo agora o torcedor construindo essa rotina na arena. Então, eu já vejo essa adaptação, que é uma fase, acho, normal. Então, eu tô sentindo uma conexão maior entre torcida e estádio, sentindo a força que esse estádio tem, que fala que é uma benção na vida do Atlético, tem todos os defeitos que teve, ainda não está em pleno funcionamento, está nítido, mas é legal demais. Então, para mim, cada vez mais ir na arena está sendo uma sensação legal. E sobre o time, quando teve o sorteio, que eu comentei sobre... Pô, o sorteio ajudou o Atlético, a gente não pode negar isso. Exato. Só que o Atlético tem que fazer valer em campo, e fez valer hoje. No jogo passado deu uma bobeira, podia até ter feito mais, vencido, né? Além de tomou 2 gols logo no início, perdeu um caminhão de gol. Mas hoje foi um jogo com autoridade. O CRB não finalizou a gol. Eu não lembro... 18-0. De ver um adversário não finalizar a gol do outro, assim. Foi assim, um domínio tranquilo. E assim, ao mesmo tempo que dominou, claramente o segundo tempo poupou para os jogos decisivos que tem pela frente. Tem um clássico que, não só por ser campeonato brasileiro, a gente sabe que é um jogo à parte. Qualquer lugar do mundo, clássico é clássico e vice-versa. Essa frase é famosa, não tem como. Sim. E depois você tem um jogo da Libertadores, que para mim é um jogo pesadíssimo, um jogo difícil pra caramba. Então, assim, fiquei muito contente com o que eu vi hoje em campo, pela postura do Atlético, a atuação, e um ponto que você comentou aí, que está anotado, que eu sempre faço as anotações aqui, sobre a fala do Otávio. Para mim foi muito relevante o que o Otávio falou ali, e assim, é uma coisa legal, né? Que poderia ser muito fácil os jogadores chegarem e jogarem a bucha toda só na conta do técnico. Não. Ele falou, não, a gente tem responsabilidade. A gente não estava concentrado. O Milito sempre mostrou pra gente. Agora mostrou, a gente executou. Então, assim, eu achei isso legal. Compartilhar os erros, porque a gente sabe, quando perde, não é só o treinador, é só os jogadores, é só a diretoria.
É um conjunto. Quando ganha também é a mesma coisa. Então, eu achei muito legal, por tudo que envolveu, uma vitória tranquila, com paz e para dar moral, porque são jogos pesados que o Atlético tem pela frente. Ô, Vitão, eu acho que você foi muito bem aí colocando isso, retratando essa atmosfera da Arena MRV nessa noite, de igual forma histórica, né? Não à toa, o Atlético passando de 1 milhão de torcedores, foram 34 mil essa noite, 711 nesse jogo de volta, Atlético 3-0 diante do CRB e voltando com a classificação com um jogo seguro. Eduardo, você estava sempre na Arena, você está em 2 cadeiras lá, a cadeira 13 é sua, nós sabemos que a 13 é sua, você faturou ela logo no começo, e você teve hoje lá, né? A 13 e a 12, salvo engano, que é da Naná, da Anaísa, sua filha, imagina. Ambas da fila G, de Galo. G de Galo, tem esse G12 detalhe. e G13. E essa atmosfera realmente melhorou, Eduardo. O Atlético fez um lindo mosaico com a camisa do Manto da Massa, com todas as edições do Manto da Massa, com os escudos históricos do Atlético, com show de fogos na entrada do time, na saída, mas eu falo durante a partida. Né? Eu queria saber dessa atmosfera. Eu tenho mania de falar, equipamento esportivo, estádio de futebol, é feito 2 coisas. É o gramado e a atmosfera. Os 2, o Atlético vinha falhando em relação à Arena MRV. Me preocupou muito o gramado essa noite. Eu fiquei muito preocupado com a contusão do Arana. Claro, não teve nada a ver, mas você vê a bola quicando ali, uma dificuldade. Ela impõe dificuldade a um time técnico igual ao time do Atlético, quando vai jogar com um time que veio para se defender, mas a intensidade do Atlético, as linhas estavam tão altas, a pressão estava tão grande, né, que o gol saiu aos 6 minutos, poderia ter saído antes, né? Um cruzamento do Bernard, mais aceso, sobretudo no primeiro tempo, e com mais liberdade, cruzando. O Paulinho vai dar uma chapada nela, ela sobe. Não pode, Paulinho, perder gol assim. Mas eu quero saber, Eduardo, essa atmosfera que o Vitão falou da torcida, você percebe isso também, que a torcida tem ficado cada dia mais à vontade e o gramado continua merecendo críticas, parece que vai trocar. O gramado começa a trocar, parece que já a partir de amanhã, pelo que eu vi lá hoje, são 4 dias de trabalho, e daqui 10 dias é o próximo jogo. Porque o gramado, não, antes, Cuiabá. 10 dias. É verdade. Não, porque ele fica, a expectativa é que ele vai ficar finalizado até domingo. Vão ter uma semana, mais ou menos. O jogo será daqui 10 dias. Então, o gramado é uma vergonha. Teve um determinado momento que eu chamei até a atenção do Paulinho Vilhena, porque tem a imagem do telão, mostrou ali na entrada do túnel, aquela coisa feia, o gramado muito machucado, e o domínio de bola dos jogadores estava comprometido várias vezes. Esses lances aí que você menciona, responsabilidade do gramado. Agora vou aproveitar, deixa aqui, e falar sobre a questão dos gols perdidos. Perderam. O Paulinho perdeu 1, o Cadu perdeu 2, o Bernard perdeu um outro. Mas é o seguinte, fizemos 3. Lá, o jogo de ida com o CRB, nós fizemos 2 e perdemos 6, 7 ou 8 gols. Então, acho que numa conta dessa, assim, fazer 3 e perder 3 está de bom tamanho. Porque não dá para converter todas. Agora, evidentemente que tem que haver treinamento, tem que haver mais insistir na conclusão para evitar essa situação. E, só para fechar, eu que já manifestei com você, com o Breno também ontem, Davidson, não quero esse cara, não. Agora já aderi. Eu estava indo para a Arena e acompanhei a coletiva dele. O cara é irreverente, eu gosto de gente irreverente. Eu tenho, vou dizer que eu amago, mas assim, mexeu com o Galo, mexeu comigo, né, cara? Ele provocou naquele 1-1 que nós fomos eliminados da Libertadores de 2021. Ele provocou, ele rendeu o assunto. Então agora eu já conformei, já estou acomodado. E acho o seguinte, se perderam 3, o Davis poderia perder 1 ou 2, mas faria 1 ou 2 também. Então, vamos aguardar a chegada dele. E parece que ele estreia sábado. E contra quem ele gosta de fazer gol. Que assim seja. Que assim seja. O Davidson, o Deivão da massa, né? Gosta de refazer gols em grandes jogos. Não se esconde. Nós vamos falar disso no final da live. Estamos tratando dessa vitória de Atlético 3, CRB
0 na Arena MRV. Agora, uma atuação, sobretudo, segura, e é o que a gente vinha cobrando desde a volta desses jogadores titulares, ou porque estavam suspensos, ou porque estavam lesionados, ou porque estavam servindo as seleções, né? O caso, por exemplo, do Arana, que jogou muita bola no primeiro tempo, né? Fazendo um gol com uma assistência do Otávio. O Otávio que praticamente abriu o caminho do título mineiro esse ano, no Mineirão, com torcida só do Cruzeiro, fazendo uma assistência, um lançamento para o Saravia, né? Que mais uma vez foi um protagonista essa noite, fazendo Tem um 2 gols detalhe pela sobre o primeira Saravia, vez. viu, Bolivar? Qual é, Vitão? O Saravia chegou hoje ao 4º gol dele na carreira. Oh. Ele tem 1 pelo Porto e 3 pelo Atlético, os 3 com o Milito e os 3 de cabeça. Olha só. E o primeiro, então, foi aquele com assistência do Otávio, que empatou o clássico. Foi o segundo da carreira. Foi o primeiro dele pelo Galo, empatou o clássico, foi o segundo dele na carreira. Então, hoje ele chegou à impressionante marca de 4 gols como jogador profissional, 3 deles com a camisa do Atlético e 3 de cabeça. Que interessante. O Renzo Saravia, né, que é o argentino, que entrega muito na lateral direita. Eu presto muita atenção na movimentação do Saravia durante todo o jogo, né? No clássico contra o Flamengo, na Independência ano passado, que o Atlético sai na frente, ele rouba uma bola ali ainda no campo de defesa e faz uma assistência como um taco de sinuca ali e coloca a bola para o Paulinho abrir o placar. O Atlético acaba tomando a virada, mas é impressionante como sempre entrega muito, e essa noite foi premiado, sem dúvida, com uma grande atuação e com esses 2 gols que deram essa vitória para o Atlético, além do gol do Arana, que sofreu essa contusão, saiu ainda no primeiro tempo, mas tudo leva a crer que foi uma pancada, porque não preocupa. Eu estava elogiando o Elton Novaes do Amazon Prime, né, que é onde transmitiu o jogo, ele fazendo a lateral ali, e ele já trazia essa informação, que ele botou um gelo ali, foi para o vestiário, já voltou sem gelo, já voltou negócio, então não deve preocupar para o clássico, que faz muita falta. Vitão, era isso que eu queria perguntar para vocês. Essa escalação do Atlético no 4-4-2, Saravia na dele, Arana na dele, os dois não podem ficar fora. O Atlético é muito mais seguro e mais organizado defensivamente, com 2 zagueiros, hoje no caso o Fux e o Alonso, o Otávio que não tem como sair desse time, o Alan Franco que tem uma preferência, vamos dizer assim, pela bola que já vinha jogando, pelo tempo de casa sobre o Fausto Vera, que estava chegando e jogando, Scarpa, Bernard, Paulinho, Hulk está fora, hoje entrou o Cadu em vez do Vargas, um time muito mais organizado e, de novo, intenso, que é aquele Galo que a gente cobra, Vitão. É o que a gente estava cobrando, porque é o seguinte, um time que joga tão ofensivamente como é o Atlético, então quando você perde a bola, você tem que ser agressivo no ataque, você tem que marcar em cima, porque se você não cortar aquele primeiro passe, fatalmente seus zagueiros vão ficar em apuros, porque o Atlético joga muito na marcação no mano a mano, hoje também, por vários momentos, o time jogou no mano a mano, só o detalhe, é 4-4-2 e o Bolivar na hora de defender. Na hora de atacar, é uma coisa que a gente percebe muito claramente no campo, o Saravia vai fazer aquele papel de zagueiro pela direita ali, aí fica uma trinca de 3 defensores, porque você libera o Arana como um ponta praticamente, o Scarpa está lá do outro lado como um ponta também, então aquela formação característica que a gente acostumou do Milito de ver atacando, isso continuou presente, mas na hora de defender realmente faz ali uma linha com 4 defensores, que foram todos bem hoje, é verdade, um time que é da Série B, tem todos esses fatores, mas para o Atlético foi importante para ganhar confiança. Isso sobre o Arana, completando essa informação aí que eu conversei com o pessoal, não preocupa. Inicialmente não preocupa, foi de fato uma pancada, né? E aí, assim, a saída dele, do Bernardo, do Scarpa, todas já estavam programadas. Talvez só a pancada tenha acelerado o processo de substituição ali. Você vê que claramente as trocas do Milito foram todas visando segurar os jogadores, né? E aí, por clássico, eu não acho que vai ser muito diferente disso, não. Não sei se o Batalha volta, se ele vai tirar alguém. Talvez a troca que eu vejo pro clássico é o Davidson jogando no lugar do Cadu. Eu acho que o Davidson já vai ser titular. Eu penso da mesma maneira, falei isso na tabelinha no canal do Bolivar, com o canal do Breno Galante, que já virou tradição toda segunda-feira, 19 horas. Eduardo, uma boa notícia, né, mestre Ávila? Porque o Arana, sem dúvida alguma, é importantíssimo nessa coluna dorsal do Atlético e nesse difícil compromisso contra o Cruzeiro. Agora, falando dessa formação, você gosta também? Você prefere dessa forma?
O Vitão falou muito bem, eu tinha falado 4-4-2 para atacar, mas na hora de voltar, sim, aí o Saravia recompõe bem, né, Ávila? Eu diria até que é 4-4-4, sabe? Porque na hora de defender, os 4 estão recompostos. Na hora que ataca, vai todo mundo lá para frente também. Então nós temos eu quero acreditar que voltou aquele Milito do início dos trabalhos, porque nós vamos ter 2 jogos mais complicados agora, pelo Brasileiro no final de semana e já pela Libertadores na terça-feira. Vai ser uma oportunidade de mostrar a fragilidade do CRB, como diz o Vitor. É um time frágil, sim, mas é o adversário. É o adversário. Não esqueçamos que ele eliminou o Palmeiras há 2-3 anos atrás. 2021. 2021. E esse ano ele eliminou o Bahia da semifinal da Copa do Nordeste, pegou o Fortaleza na final, perdeu por 2-0 lá em Fortaleza e ganhou por 2-0 em Maceió. Fortaleza, que hoje é o 3º colocado. Acabou perdendo nos pênaltis, até o Anselmo Ramon, que é o artilheiro lá, isolou o pênalti, né? Que deu o título ao Fortaleza. Mas é um time que encarou, assim, grandes adversários recentemente. É um adversário perigoso. Então é o seguinte, eu acho que... e outra coisa, as substituições que foram feitas, os caras entraram bem. Nós tivemos aquele problema do mês de junho e julho, que o Arana foi para a seleção e o Rubens machucou. Então nós não tínhamos um ala do lado esquerdo. E hoje o Arana sentiu, saiu, o Rubens entrou bem. Entrou muito bem. Muito bem lembrado. O Zarate entrou bem. O Igor Gomes entrou bem. O Vargas acho que já percebeu que não vai ficar. Ele teve uma explosão quando ele foi utilizado ali. E voltou a ser aquele Vargas. Não é que eu não gostei. Acho que dos 5 que entraram, o Palácio está meio barbantinho. O Palácio está bastante barbantinho. Tem hora que